Fala, Gaianautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lipe, roteirista e desenhista aqui da Gaia, e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre alguns dos personagens que estão sendo trabalhados que virão futuramente. Mas para fazer isso, eu não tô sozinho, eu vim aqui junto com o Zuri. Se apresenta aí, Zuri. Fala aí, Gainautas. Zuri aqui, roteirista da Gaia, roteirista de muitos personagens, e vim aqui para conversar um pouquinho com vocês no Gaia Day. E o primeiro que a gente vai conversar aqui, que é a Glitch. Para quem acompanha o nosso Instagram, já viu ela sendo apresentada e aparecendo em algumas fanarts. E é uma personagem que eu criei bem no comecinho da Gaia. Ela foi apresentada junto com os 12 primeiros. E nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre como que está sendo, né, a nossa experiência trabalhando nessa HQ. Porque apesar de eu ter criado ela, quem está desenvolvendo a história, o roteiro, é o Zuri. Então, vamos começar com o Zuri. Fala aí pra gente mais ou menos como é que tá sendo a sua experiência produzindo essa HQ, se tá tendo alguma dificuldade, diz aí. Então, é a primeira vez que eu escrevo uma heroína, né? Até então não tinha escrito nenhuma. E como não é uma personagem da minha criação, tem toda essa questão de respeitar, né, o que o criador fez, mas sem também não entregar nada de mim. Não é simplesmente escrever uma história. Eu tenho que agregar na história, eu tenho que mostrar alguma coisa das minhas ideias. Aí tá sendo um pouco difícil, porque tem pouco tempo que eu comecei a escrever sobre ela, então ainda tô planejando muita coisa, ainda tô tentando entender qual vai ser a motivação dela para tudo isso. A gente até conversou um pouco, vamos falar um pouco sobre isso no decorrer aí do podcast. Mas, por enquanto, tá sendo um pouquinho difícil só para alinhar tudo direitinho e seguir em frente, né? Para montar a história dela perfeitamente para vocês. Muito bom. Quanto à minha parte, eu gostei bastante de estar trabalhando na história dela, principalmente na parte do design dela, porque quando eu fiz o design dela, eu pensei em algo mais realista, né? Algo que uma garota da idade dela consegue fazer em casa. Então, não só a parte do design, como a parte da história, né? Os poderes dela, que é algo que eu gostei bastante da ideia em si, que é algo mais... É um teleporte, mas que se mistura com uma parte mais energética, né? Por ela ter as origens ali envolvida com a bioenergia da explosão lá do Relâmpago Azul. Mas também essa parte da estética dos poderes dela que eu gosto muito, né? Essa parte de ter os glitches e tal, que dá até o nome a ela. Mas falando um pouco a respeito da história, a gente vai falar um pouco aqui da premissa da história, né? Sem dar spoilers para vocês. E para falar um pouco sobre isso, eu até vou pedir para o Zuri, que ele é melhor em falar sem dar spoiler, porque senão eu vou acabar soltando informações demais aqui. Então, de começo que eu e o Lipe conversamos, que eu sempre peço quando eu vou escrever a história de outra pessoa para ele me dizer o que ele quer dessa história, né? Aí o Lipe foi me falando todas as ideias que ele tinha, toda essa questão dela, que eu acho que no que eu vou falar não é muito spoiler, né? Que ela não começa exatamente como uma heroína, não chega a ser uma vilã, mas uma coisa ali meio perdida ali nesse limbo do heroísmo e o vilanismo, sempre, tipo, buscando fazer o certo, mas mais o certo para ela, uma coisa meio um pouco de Robin Hood, mas, né, não muito para esse lado do anti-heroísmo ali, né, de fazer o mal para o bem, mas é uma coisa meio por aí, tô tentando não entregar muito. Aí a gente tá desenvolvendo também essa questão de quem vão ser os vilões dela, que a gente pensou numa coisa um pouco mais separada ali do Relâmpago Azul e do Wolfman, né, que tem a questão da Cérbero e de um vilão diretamente ali, que como do Relâmpago Azul, que tem o Voltage, né, que é o vilão que é da escola dele já, que já é conhecido dele. A gente pensou numa coisa um pouco maior e um pouco mais separada, para criar também mais uma galeria maior de vilões pro universo Gaia, né, para não ficar muito monótono sempre nos mesmos vilões
né? Sempre na mesma equipezinha de vilão para todo mundo. Que a gente cria uma galeria mais vasta, então fica até mais legal, né? Que tem gente que não é o meu estilo, mas tem fãs de quadrinhos que gostam muito de vilões. Então a gente tem uma galeria mais vasta, agrega bastante de também trazer mais gente para conhecer o nosso trabalho. Aí o que a gente pensou também foi uma questão de uma motivação mais familiar também, uma coisa mais do coração, né? Não ficar só nessa questão de vou fazer o bem só porque sim, só porque eu tenho poderes. Ela tem uma motivação mais ali sentimental do porquê ela tá fazendo tudo aquilo. A gente tá buscando uma coisa assim mais pessoal da personagem, que cria também uma ligação maior, porque tem muita gente que tem histórias parecidas de vida, então eu acho que a gente consegue tocar mais no coração do fã. Isso mesmo. E uma coisa que eu gosto muito dessa história é que, diferente de outros personagens que já tem um vilão bem esclarecido, a gente lê a HQ e já sabe quem é o vilão. No caso da Glitch, é algo mais misterioso, né? Porque a gente fica acompanhando a personagem para tentar descobrir quem é o vilão, e aí fica esse ar meio misterioso, porque não é igual aos outros personagens que a gente sabe quem é o vilão. Aqui a gente fica na dúvida. É meio que um Scooby-Doo, né? Por assim dizer. E também, outra coisa que eu gosto muito dessa história da Glitch que está sendo desenvolvida é o fato de ser uma história, apesar de ter superpoderes, é uma história muito realista. Porque imagine que você é pobre, que você ganha superpoderes que podem te ajudar a não ser pobre. O que você faria? Então, essa é uma história bem realista, porque a atitude da personagem é muito realista. Então, é algo que eu gosto muito nessa história. É exatamente por aí, que tipo, no momento do desespero, você vê uma oportunidade. É aquele negócio, né? Aquele ditado popular a oportunidade faz o ladrão. É um pouco por aí, que ela precisa, é uma questão de necessidade. E ela tem a oportunidade, e acaba que, querendo ou não, indo para um lado não tão lindo assim. Exatamente. Mas muito bem, agora falando um pouquinho sobre as nossas expectativas para essa personagem no futuro do Gaiaverso, conta aí pra gente, o que você espera da Glitch pro futuro aí, interagindo com os outros personagens? Qual que é o potencial dela pro Gaiaverso? Então, por ela ser uma heroína, digamos que mais urbana e mais jovens do que a Rigel, por exemplo, né, que já é uma mulher adulta, eu espero ter uma interação muito boa dela, tanto com o Relâmpago, quanto com outros heróis dessa faixa de idade, assim, né, dessa faixa etária. Eu acho que dos 12 primeiros que a gente apresentou, só tem o Chameleon também, né, que é um herói mais jovem, mais urbano. E eu espero uma coisa assim, tentar trazer um público mais ali da mesma faixa do público ali do Super Choque e do Homem-Aranha, que são heróis que não são muito ricos, né? E são jovens, são urbanos, interagem bem com o público mais teen, né? Então eu espero isso, uma coisa uma dinâmica bem legal, bem alegre. Por mais que a história dela comece um pouco pesada, futuramente, né, com todo o desenvolvimento que ela vai ter, então uma coisa mais jovial, mais alegre, que a história dela é uma história com cores, né? Que ela tem esse poder dela de se tornar energia pura, essa energia rosa e tal, esse feixe de luz. Então acho que futuramente vai ter uma coisa bem alegre, que vai deixar as pessoas muito mais se divertindo, não lendo mais com aquela tensão de todo esse momento conturbado da vida dela. Vai ser uma coisa mais alegre, mais divertida, da pessoa ler rindo. Muito bom. Realmente eu também espero muito ver essa HQ da personagem, porque assim que eu criei ela, eu já fiquei imaginando como seria a estética da HQ. E eu não sei se eu vou ser o desenhista, mas se caso eu não for o desenhista da HQ dela, eu vou orientar o desenhista e o colorista
a fazer num estilo mais ou menos aquela HQ do Gavião Arqueiro. Você já viu aquela HQ que todas as cores é um tom meio roxo? Sim, sim. E é muito linda essa HQ. Por mais que seja tudo nessa paleta, ainda fica muito claro tudo o que está acontecendo. Não fica nada maçante. Isso. Então, quando essa HQ for feita, se eu for trabalhar nela ou se outra pessoa for trabalhar, eu quero que saia algo mais ou menos assim, numa paleta de cores mais puxada para os poderes dela. Rosa, roxo, essas cores mais assim. E a respeito do futuro dela, no Gaiaverso, uma interação que eu estou muito ansioso para ver é a da Glitch com o Chameleon, porque, como o Zuri já falou, entre os 12 primeiros ali que a gente apresentou, eles são os mais jovens, e depois que a gente criou e apresentou esses personagens, o pessoal vive falando, né, que eles daria certo de se interagir, e podem ter certeza que eu vou fazer esse encontro acontecer com o tempo. Então é só questão de tempo e com calma, né, para não ficar mal feito, mas vai acontecer, podem ter certeza.